O ex-presidente Jair Bolsonaro disse na última sexta-feira que, abro aspas, todas as ditaduras foram precedidas de campanhas de desarmamento, fecho aspas. Vamos ao vídeo. Vamos investir em pessoas que têm afinidade conosco, pessoas que amem as suas famílias, que respeitem o seu próximo, pessoas que se preocupem com a propriedade privada, o seu legítimo direito à defesa. Todas as ditaduras foram precedidas de campanhas de desarmamento. Eu armei o máximo possível o meu povo. E a prova de que estava no caminho certo é que o número de mortes por arma de fogo caiu ano a ano em meu governo. Então, plantamos sementes pelo Brasil. Então, né? Só que antes de começar a falar sobre o tema, não é a primeira vez que eu e o Paulo estamos juntos. Talvez ele tenha esquecido, mas acho que na primeira ou na segunda temporada do Hora do Strike da Gazeta, na época que era na Gazeta, a gente participou junto. A gente teve aí uma participação, acho que até mais de uma vez. Então não é a primeira vez aí. A turma talvez não acompanhou lá no passado, mas já fizemos aí algumas coisas juntos. Sobre essa questão de Bolsonaro, eu não sou um grande intelectual de entender os movimentos ao longo da história, mas tem algumas coisas que são meio óbvias, que quando a gente olha, a gente pensa nas ditaduras, não só as que ainda persistem, questão da Venezuela, Nicarágua, as ditaduras lá no leste europeu, Oriente, você vê que eles sempre retiram o armamento da população, isso é certo. E aí, quando saiu esse primeiro decreto, eu ultimamente tenho andado bem viciado em acessar o site da Biblioteca Nacional. E aí eu comecei a me questionar quando foi a primeira vez até que o termo desarmamento apareceu, né, em um jornal no Brasil. Ele aparece em meados de 1890, que até então ninguém nem falava disso. E eles falavam essa questão de desarmamento num contexto de guerra. Ah, vamos desarmar os adversários para não ter mais conflito, isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. E eu fui tentar passar para procurar alguma campanha de desarmamento no Brasil. Eu não achei, eu não estava também com muito tempo para ficar pesquisando, porque eu estava tentando fazer isso para trazer no vídeo, ao mesmo tempo montando o processo do vídeo diário. Mas eu achei algumas notas engraçadas, tipo 1920 quebrado. O pessoal já falando, ó, na Itália, o Mussolini lá tá falando que vai desarmar a população, isso é perigoso. Aí tinha a nota de 1930 também falando, ó, a Áustria deveria desarmar os alemães, porque nunca se sabe o que pode acontecer nos próximos anos. Sei lá, passado 10 anos, todo mundo viu o que aconteceu na Europa lá atrás. Então, quando você se fala em desarmamento, isso acho que já está chovendo molhado, porque a maior parte das pessoas consegue compreender. É uma tentativa de você tirar qualquer forma da população de se defender, não só do poder estatal, né? Isso talvez seria o último ponto, mas defender sua própria casa, principalmente num país como a gente vive hoje. Está muito difícil as coisas, está muito complicado. Segurança pública, infelizmente, foi um tema que desapareceu dos discursos do governo federal. Eu, pelo menos, não tenho escutado o Lula fazendo uma campanha forte do que ele quer fazer para combater a criminalidade, para reduzir o roubo, para reduzir a taxa de homicídios. Eu normalmente não escuto o Lula falar sobre isso, nem ele, nem o Ministro da Justiça e Segurança Pública. Então, num país com altos índices, que por mais que o governo Bolsonaro tenha visto, né, esse número decrescer de uma forma assustadora, se você pega ali o gráfico de 2018 e você olha o que já aconteceu em 2019, depois 20, 21 e 22, até o Globo teve que noticiar, né? Foi a maior queda em 12 anos, os números de 2022. E aí você retira armamento da população, pô, tem uma coisa errada. Não tem errada, né? É o bom e velho plano da esquerda brasileira. E para encerrar, eu não sou um intelectual especialista, mas eu gosto de entender pelo menos o que se passa muitas vezes na cabeça da esquerda. E diante desse tema do desarmamento, eu tenho observado como é que a turma vem se movimentando. E hoje no Brasil, eu acho que é importante as pessoas começarem a se atentar que a esquerda, assim como a direita, ela não é um bloco homogêneo que todas as pessoas pensam da mesma forma, todo mundo concorda com 100% com tudo que está acontecendo, e dentro de alguns setores na esquerda já existem algumas críticas, não por causa do desarmamento, não que eles sejam contra o desarmar,
mas a forma como está sendo feita e quem está apoiando a iniciativa do Lula. Eu vi um perfil de esquerda que eu gosto de seguir, porque é um perfil que vem cada vez mais tecendo críticas contra o Lula, onde essa pessoa destacava o fato que esse decreto do Lula, né, em torno do desarmamento, teria o apoio do Instituto Igarapé, que é da Ilona Zabor, que aí estaria ligado a essa esquerda muito próxima ao Partido Democrata nos Estados Unidos, né, a chamada, sei lá, esquerda woke, progressista, né, ligada ao globalismo, e a turma está reclamando, e inclusive estão se perguntando o que é que está se tornando este governo Lula 3. Quem é que está criando essas políticas públicas? Quem é que está influenciando, né, nesse debate de ideias? Então, eu acho que, inclusive, esse pode ser um ponto para grande parte das pessoas, vocês aí no dia a dia, que conversam com pessoas das mais diversas matizes, pessoas mais à direita, mais ao centro, mais à esquerda. Se encontrar um cara de centro com você perguntar, pô, cara, você não acha meio estranho um governo que tem tendo as suas políticas públicas, né, vindas dessa zona? A Ilona Zabor era amiga do Moro, é amiga do Moro. Você perguntar, pô, você acha isso bacana? Lula e o Moro com essa proximidade, né, com esse elo em comum? Enfim, isso é um pouco do que eu tô vendo em torno desse tema.